Segundo o que está escrito no livro de Éfesos, capítulo 6, no verso 10. No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme, porque não temos que lutar contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, e contra as hortes espiritual da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido-se com a couraça da justiça, e calçado os pés no preparamento do evangelho da paz, tendo sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Porque a nossa luta não é contra o próximo. A nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas é contra os espíritos da maldade, os príncipes das trevas que operam nas regiões dos ares, os príncipes das trevas que comandam as nações, reinos da terra. Esse é o nosso adversário. Essa é a nossa luta. E nós só podemos combater os príncipes das trevas, os principados, os comandantes dos ares, que opera através das legiões, das hortes espirituais da maldade. Somente se tivermos vestido de Deus. O apóstolo Paulo diz que precisamos se vestir de Deus, se vestir das armas de Deus, para resistir e vencer os adversários. Porque não é com força bruta, porque não é com força humana, e nem com sabedoria humana, e nem com riquezas físicas humanas que vencemos o mal, mas somente com as armas de Deus. Somente com as armaduras de Deus nós possamos vencer o mal que está operando sobre este século. E quais são as armas de Deus? As armas de Deus, o apóstolo Paulo diz que precisamos estar vestidos com as armaduras de Deus. Primeiro, estás firme, depois que se vestir das armas de Deus. Estás firmes, vestindo-se com a verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo os vossos lombos com a verdade. Os meus lombos, o meu corpo tem que estar coberto, tem que estar cingido. A palavra de Deus diz que a verdade é o cinturão dos seus lombos. A verdade é o cinturão dos seus lombos. João viu Jesus em Apocalipse. Ele trazia um cinturão de ouro no seu peito. Isaías escreveu dizendo que a verdade era o cinto dos seus lombos. Então temos que estar cingido com o cinturão da verdade. Temos que estar cingido com a verdade, vestido com a verdade, cingido com a verdade. Se não tiver verdade em nós, seremos derrotados. Se não haver verdade em nós, seremos destruídos pelo adversário, pelos principados e potestades. Porque não há meio termo. Existe a verdade e a mentira. Existe a verdade e o engano.
Se nós não estamos na verdade, nós estamos no engano. Se nós não estamos na verdade, nós estamos na mentira. E se nós não tivermos cingido os nossos lombos com a verdade, nós estamos levados com a coleira da mentira e do engano, a coleira do diabo, sendo dominado por ele, e não temos força nem poder para lutar contra eles, porque já fomos vencidos por eles. Mas se nossos lombos está revestido com a verdade, ele não pode contra a verdade. Essa é a primeira armadura de Deus, a verdade. Jesus é a verdade. E quando nós estamos vestidos com a verdade, cingidos os nossos lombos com a verdade, nós estamos vestidos de Cristo. Cristo está sobre nós. Segundo, ele disse, tais também vestido, revestido, vestido com a verdade, e agora por fora revestido com uma couraça, um couro, uma couraça. Essa couraça é da justiça, com a couraça da justiça, revestido com a couraça da justiça. Estamos revestidos com a couraça da justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Jesus é a nossa justiça. E também ele nos fez justiça. Deus nos fez justiça em Cristo. Então estamos vestidos de justiça. E então o diabo não tem poder contra aqueles que estão vestidos da justiça. Vestido da verdade, vestido da justiça. Vestido da verdade, não há engano em sua boca, não há mentira em sua boca. Há somente sinceridade, fidelidade. Se não haver isso, já somos escravos do diabo. Todo aquele que não há verdade em sua boca já é escravo do diabo. E contra ele não tem poder nem autoridade. Aqueles que também não têm a couraça da justiça sobre os seus lombos. A couraça da justiça é a retidão, é a igualdade, a humildade, justiça, a igualdade, justiça de Deus, vestido da justiça. Você sabe o que é injusto? Você sabe o que é injusto? Então não pratica aquilo que não é justo. Pratique somente o que é justo, porque você sabe o que não é da justiça. Isso não é justo. Quando você pensa, isso não é justo, o que estão fazendo comigo não é justo, então você não deve fazer com ninguém isso, porque é injustiça. É injustiça tirar vantagem dos outros. É injustiça pegar aquilo que não nos pertence. É injustiça lucrar em cima do suor ou do trabalho dos outros. É injustiça dividir um peso maior para um lado e um menor para o outro. É injustiça eu dividir ganhando mais e dando menos para o outro. É injustiça. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que assalariava os trabalhadores na sua vinha. Um começou de manhã, o outro começou 4 horas, 5 horas da tarde, mas o que recebeu o salário, que trabalhou o dia todo, foi a mesma quantidade, recebeu que trabalhou 1 hora só. E o que trabalhou o dia inteiro disse, indignado, eu suportei a fadiga do sol, e esse também chegou 1 hora para terminar o trabalho, recebeu tanto que eu. O pai da família disse, moço, você acertou comigo esse salário, então toma o que é teu e te retira, porque eu quero dar a este que trabalhou 1 hora o mesmo tanto que eu te dei. Ou não é lícito fazer com o meu dinheiro o que eu quero? Justiça, mesmo aquele trabalhando 1 hora, o pai da família assalariou igual o que trabalhou o dia inteiro. E disse Jesus, assim também será na consumação deste século. Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. Muitos foram chamados, mas não entrarão, porque poucos vão ser os escolhidos.
Então justiça é isso. Não nos pertence, então nós não podemos tocar. Não nos pertence, não podemos se aproximar. Justiça de Deus. Então, ele disse também: estás firmes tendo o capacete da salvação, para que os dados do diabo não sejam penetrados na sua mente, as flechas do maligno não sejam prejudicial à sua mente, está protegido a sua cabeça, ao seu ouvido, ao seu nariz, à sua boca, aonde tem acesso para os espíritos imundos entrarem. Entra através do olho humano, entra através da boca humana, entra através do ouvido humano, entra através do nariz humano. Os espíritos malignos entram no homem por essas portas, pelos sentidos do homem, porque ele sente ao ver. O que os olhos não vê, o coração não sente, e o que ele vê e se agrada, os espíritos malignos acham brecha para entrar pelos seus olhos. E quando ele cheira aquele odor do inferno, também os espíritos malignos entram pelo nariz. E quando ele ouve coisas perversas, os espíritos malignos entram pelo seu ouvido. E quando ele fala coisas torpes, o espírito maligno entra pela sua boca. Então, o capacete da salvação é para prevenir as entradas dos espíritos malignos. Então, aí ele pode estar firme. E tendo também o escudo da fé, o qual apaga todos os dados inflamados do maligno, toda inflamação, todo aquilo que o maligno atingiu e está inflamado, ele apaga. O escudo da fé, a defesa dos cristãos, o escudo da fé, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé é a defesa, a palavra é o ataque. A palavra é o ataque. A mesma palavra gera o escudo da fé, porque com ela nós defendemos e nós atacamos. Então estás firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Estás firmes, tendo cingido os vossos lombos com a justiça, com o capacete da salvação, calçado os pés com o preparamento do evangelho da paz, e também com o escudo da fé e a espada do Espírito. Este é o soldado que vai ficar de pé, e os demais estarão caídos, porque estão sendo dominados pelo diabo e pela vontade deste século, pelos espíritos malignos, principados e potestades, príncipe das trevas, hortes espiritual da maldade que opera neste século. Graça